eu já removi quase 30% dos nossos dados. Então parece que nossos dados inicialmente estavam bem cagados, tá bom, pessoal? Olha que interessante, é 3 milhões por cento. Então, de fato, o valor é real. Quem dera se isso fosse real. Você pode ser o melhor analista de dados do mundo, mas se seus dados são ruins, essas análises também vão ser ruins, não tem jeito. Por isso que você precisa aprender como limpar e tratar os seus dados corretamente. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, na prática com Python. Sou Augusto Eficiência Programada e bora pro código. Como de praxe, criei um bloco de código do zero para desenvolver isso juntos. E o primeiro passo que a gente tem que fazer é importar as bibliotecas necessárias. Hoje, vamos lidar aí com um combo poderosíssimo para análise de dados, que é a biblioteca NumPy e a biblioteca Pandas. Lembrando que você vai precisar instalar essas bibliotecas, então já pode vir aqui no seu VS Code, abrir um novo terminal, copiar esse comando do pip install e colar no seu terminal. Lembrando que você só precisa instalar a biblioteca Pandas, já que a biblioteca NumPy, a biblioteca nativa do Python, já vem instalado com Python assim que você instala ele na sua máquina. Mas caso você tenha um problema e o Python não reconheça essa biblioteca, basta você incrementar esse comando do pip install, dando um espaço e escrevendo o nome da biblioteca NumPy. Basta executar esse comando que em poucos segundos você já vai ter tudo instalado. Uma vez que você já instalou, pode voltar para o código e executar esse primeiro bloco de código de importação das bibliotecas. Beleza, já que importamos as nossas bibliotecas, agora a gente precisa importar a base de dados, né, um conjunto de dados que a gente vai estar lidando no projeto de hoje. Eu trouxe uma base de dados bem legal, tá bom, pessoal? Com uma série de informações e indicadores de todos os fundos imobiliários listados na Bolsa Brasileira. Eu sei que vocês gostam bastante desse combo Python e mercado financeiro, né? Python para finanças, então trouxe essa base de dados aí bem legal para a gente praticar aí limpeza e tratamento de dados e futuramente, já dou um spoiler, fazer uma série de análises e explorar de fato essa base de dados aí. Já até fiz um código aqui que em breve sai aqui no canal, tá bom? Lembrando que vocês vão poder baixar essa série, essa base de dados aqui, vou deixar o link de download na descrição, então já baixa ela aí para você se aventurar para poder praticar o projeto de hoje e já ficar preparado para os próximos que virão. Então vamos lá. Essa base está no formato de arquivo CSV, eu vou importar esse arquivo aqui no Python, né? Importar ele como tabela aqui dentro do Python. Como é que eu vou fazer isso? Já criei uma variável chamada def, que é a abreviação para DataFrame, né? Que são tabelas no Python. Vou chamar a biblioteca Pandas, que eu apelidei como PD, importei ali em cima, e vou usar uma função chamada readCSV, com um nome bem intuitivo, né? De ler um arquivo CSV. O que eu vou passar aqui? O caminho para esse meu arquivo CSV. Como é que eu pego o caminho? Eu posso pegar aqui, botão direito em cima dele, copiar caminho relativo, vou abrir uma aspas, e vou colar o caminho que eu acabei de copiar. Só vou botar um Rzinho aqui antes das minhas aspas para o Python não encrencar com essa barra invertida. Vamos rodar esse código aqui e chamar esse meu DataFrame, né, o nome que eu apelidei nele, def, e visualizar esses dados para ver se essa importação deu certo. Olha que interessante, já consegui importar, né, trazer aqueles dados do CSV aqui para o Python no formato de DataFrame, beleza? Uma coisa que a gente vai fazer, pessoal, logo aqui no início é o seguinte, 2 tratamentos iniciais. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer essa coluna aqui de ticker, né, que é justamente a identificação de cada fundo imobiliário, eu vou trazer ela para o índice do meu DataFrame, para o índice da minha tabela. O que é o índice? É justamente aquela série, né, aquele série de valores que vai ordenar os seus dados, né, organizar o seu DataFrame. Por quê? Concordam comigo que todas essas informações aqui, esses indicadores, informações, eles são referentes ao meu fundo imobiliário, àquele meu ticker? Então essa aqui é a melhor coluna para virar o índice da minha tabela, para ordenar e organizar os nossos dados. Por padrão, quando você não define nenhuma das colunas para seu índice, o Pandas me retorna esse índice aqui numérico, que é só a contagem de cada linha. E, geralmente a gente não deixa esse índice sendo numérico. A gente escolhe uma dessas colunas, que no caso aqui, vocês concordam comigo que é essa coluna de ticker. Show, como é que eu faço isso? Na hora que eu importo esse meu CSV, eu posso acrescentar um parâmetro chamado index_call e passar como valor para esse parâmetro o nome da coluna que eu quero que vire o índice. Vou até copiar aqui para facilitar e vou colar. Olha que interessante, ó. Vamos ver o seguinte, ó. Eu tenho 13 colunas originalmente. Quando eu rodo esse código aqui, essa adaptação, olha que interessante, eu saio de 13 colunas para 12 colunas. Por quê? Aquela minha colunazinha de ticker virou índice. Lembrando que índice não é considerado como coluna. Show? Primeiro tratamento a gente já fez. Outra coisa que é muito comum a gente fazer, que eu recomendo vocês fazerem, é o seguinte: dá uma olhada na sua base de dados e ver se alguma coluna ou algumas colunas não te interessam. Se você tem umas informações que de fato não te interessam, isso é muito comum. Geralmente você não tem, não são todas as informações e colunas que têm valor para você
tem valor para a sua análise, para o seu projeto. E eu recomendo que vocês excluem, né, essas colunas, filtrem essa base de dados com de fato as informações que você quer, que você precisa. Porque assim você evita o excesso de informação, poluição visual e até mesmo alocar mais memória no teu computador para poder alocar, armazenar, guardar todas essas informações e colunas, tá bom? Eu já adianto que eu não me importo com uma série de colunas aqui, como por exemplo, cotação e valor daquele ticker, eu estou mais preocupado com os indicadores, né, não com o preço, e algumas informações como taxa de gestão, algumas colunas inconsistentes, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu elimino essas colunas da minha base? De novo aqui eu vou reescrever a minha base de dados, meu data frame, então de novo eu começo aqui, ó, df igual, eu quero fazer uma operação no meu data frame, então eu repito ele aqui. Qual operação é essa? Eu quero dropar algumas colunas, então eu chamo um método chamado drop. Aqui como parâmetro dessa função, eu vou passar o quê? Como eu quero dropar colunas, vou passar um parâmetro chamado columns, tá bom? Columns. O que eu vou passar como valor desse parâmetro aqui? Eu vou passar uma lista em que os elementos dessa lista são as colunas, né? Os nomes das colunas que eu quero eliminar. Eu já separei aqui para adiantar a nossa vida, são essas colunas aqui. Vou colar aqui dentro, vou até quebrar a linha para ficar mais visual aqui para a gente. Vamos rodar esse código novamente e vamos ver se, por exemplo, sumiram essas colunas aqui de valor e taxa de gestão. Olha que interessante, não tem mais aquelas colunas, agora tem só de fato as colunas que me interessam. Eu saí lá de 12 colunas para 7, então já diminui aí quase 50% o número de colunas que eu tenho. Eu tiro um pouco esse excesso de informações que às vezes não são relevantes para mim. Show? Última coisinha que a gente vai fazer, além de visualizar os nossos dados, é só ver se o Python está enxergando certinho esses dados, como por exemplo aqui eu vejo que a maioria das minhas colunas eu tenho valores numéricos. Então quero ver se o Python está enxergando essas séries de dados, essas colunas, essas informações, como de fato números, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. O Python, a essência do Python é programação orientada a objetos, né? Então você tem que estar lidando de fato com os objetos corretos, tá bom? Lembrando que números eu espero que sejam float, objetos float, que são números reais, ou objetos int, né, que são números inteiros. Vamos dar uma olhada nisso, pessoal? Como é que a gente visualiza isso aí pra gente? A gente chama nosso data frame, chama df, vou usar um método chamado info, tá bom? Vou botar aqui, ó, ponto .info, né, de informação, só vou abrir e fechar parênteses. Olha que interessante, se eu olhar aqui a minha última coluna, ele me dá justamente os tipos de objeto, né, de cada uma das colunas do meu data frame. Como eu disse para vocês, a maioria das minhas colunas, todas essas, exceto a de setor, são números, né? Eu espero que o Python esteja enxergando ele como números. E aqui eu vejo que na maioria dos casos, sim, ó, liquidez está como float, PVP está como float, número cotista, número inteiro, tá bom? Patrimônio líquido float, exceto essas duas colunas aqui, ó, de média dividend yield e rentabilidade. Vamos tentar investigar o porquê que isso está acontecendo, por que o Python está interpretando ele como um objeto genérico, nesse caso aqui como um texto, tá bom? Inclusive essa coluna de setor aqui está como um objeto genérico também, um texto, mas isso está coerente, porque no setor aqui eu tenho só um nome daquele setor. De fato, é um texto, é um nome. Então, isso aqui está certo, tá bom? Espero que esteja óbvio mesmo. O problema está nessas duas colunas aqui que eu esperava que fosse float. Vamos tentar entender o porquê? Olha que interessante. Se eu vir aqui na minha coluna rentabilidade, logo de cara eu já vejo o problema. Olha que legal. Eu vejo que eu tenho uma falha nos meus dados e essa falha está representada por essa sequência de caracteres, né? Esses hífen, no caso, tá? E isso aqui é o motivo do Python não estar enxergando essa coluna como um todo como objetos float, né? Como números. Porque eu tenho aqui, na mesma coluna, eu tenho de fato números bonitinho e do nada eu tenho um valor textual, né? Uma sequência de caracteres. Isso aí ferra tudo. Python não consegue enxergar essa série de dados como um número, como números, tá bom? Então o que a gente vai ter que fazer? De alguma maneira a gente vai ter que trocar esse valor aqui por um outro valor que o Python enxergue como número. Olha que interessante. Falhas aqui no Python, isso aqui indica uma falha, tá bom? Eu vejo que eu tenho na minha coluna rentabilidade, mas de cara aqui eu não vejo se tem na média dividend yield. Será que tem? Olha que interessante. Eu abri meu arquivo localmente, né, o meu CSV, até destaquei uma linha aqui pra gente, e olha que legal, eu tenho essa sequência de falhas nesses caracteres em várias colunas, inclusive aquela de dividend yield, tá bom? Então esse aqui é o motivo. Olha que interessante. Se eu vir aqui na minha coluna liquidez média diária, eu também tenho uma falha nos meus dados, que está representado por esse NaN, né, que é a abreviação para Not a Number, valor indefinido. Isso sim representa falhas aqui no Python, tá bom? Então, quando a gente está lidando com falhas, pessoal,
é desejável que essas falhas estejam sendo interpretadas como NaN, tá bom? Com esses valores inválidos, esse not a number, não como valores textuais, como essa sequência de hífens. Por quê? Mesmo que eu tenha essa falha nessa minha coluna aqui, no caso liquidez média diária, o Python entende esse cara aqui como um número. No caso, é só um número indefinido, um número inválido. Olha que interessante. Eu vejo que essa coluna de liquidez média diária, ele está interpretando como float, ou seja, está certinho como número, embora eu tenha essa falha. Legal? Então, qual vai ser nossa lógica? A gente vai substituir essa sequência de caracteres aqui, que representa essa falha, por NaN. Então, vamos fazer isso, pessoal? Vamos lá. Queria ter uma variável nova chamada df filtrado, que eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar meu dataframe original, que chama df, eu vou usar um método chamado replace, né, de trocar, tá bom? O que eu vou trocar? Eu vou trocar aquela sequência de caracteres, né, que são 3, vou trocar por quê? Por NaN. Como é que é NaN? Como é que eu represento esse número, né, esse valorzinho NaN aqui no Python? Eu vou chamar a biblioteca NumPy, que eu importei lá em cima, vou usar um atributo chamado NaN. Show? Olha que interessante, vou até comentar esse código aqui, vou rodar novamente aquele comandinho de info, e o meu Python ainda está enxergando aqueles valorizinhos como objetos, embora eu tenha conseguido trocar, pessoal, aquela sequência de hífenzinho por none. Olha aqui. Então, o que significa? Não importa, né? Não foi suficiente eu só trocar esses valorizinhos, eu tenho que forçar essa conversão para um objeto float. Inclusive, já fiz algo parecido aqui no canal, inclusive o vídeo mais acessado do canal é justamente o vídeo que eu faço, uma operaçãozinha dessa, vou deixar aqui no card, que é como pegar dados da internet, então vocês podem ver esse videozinho também para complementar esse vídeo aqui, tá bom? Para vocês entenderem de fato a importância de você fazer essa conversão, né, para de fato números, nesse meu caso aqui. E olha que interessante, eu estou com um problema nessas duas colunas aqui, tranquilo? Então vou acessar somente essas duas colunas, vou fazer uma operação em cima delas, eu quero atualizar elas, então vou até copiar ela aqui e vou colar depois do igual, porque eu quero fazer uma operação em cima delas, tá bom? Vou até quebrar a linha, não preciso quebrar a linha agora não. O que eu vou fazer? Eu vou converter os valores dessa coluna para objetos float. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Aqui depois do meu último colchetes, eu vou botar um ponto e vou usar um método chamado astype. Vou abrir parênteses e vou passar como parâmetro o quê? O valor de float, porque eu quero converter esses dados para float, que são objetos numéricos, né? No caso, objetos representando números reais aqui no Python. Vou rodar esse código aqui, e olha que interessante, agora sim eu já converti bonitinho, o Python está enxergando esses dados aqui como número. Agora está correto, agora eu consigo fazer várias análises que eu quiser. Show? Primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente está nessa linha de tratamento de dados, é o seguinte, já que a gente substituiu aquelas falhas de fato por NaN, agora a gente consegue remover essas falhas do nosso data frame. Como é que a gente faz isso? Eu vou aqui chamar de novo meu def filtrado e vou usar um método chamado dropNA para eliminar aqueles NaNs, tá bom? Aquelas falhas nos meus dados. E olha que interessante. Se eu pegar aqui, ó, def filtrado, e se eu fizer aqui, ó, chamar um método chamado isNA e somar, fazer aqui outro método chamado sum, eu não tenho nenhum valor inválido, nenhuma falha nos nossos dados. Show? Então já conseguimos remover as falhas dos nossos dados. Agora vamos dar uma olhada nas estatísticas básicas e de fato entender como é que os nossos dados estão distribuídos. E para isso eu uso um método muito famoso que eu uso bastante aqui, que se chama describe. Eu vou chamar aqui meu data frame, vou usar um método chamado describe, abrir e fechar parênteses, e olha que interessante, ele já me dá algumas estatísticas básicas dos meus dados, com média, desvio padrão, mínimo, os quartis, tá bom? E valores máximos. E cara, esses valores aqui, essas informações são ótimas para você identificar, por exemplo, outliers, né? Dados inconsistentes, dados muito discrepantes e errados, que é justamente o objetivo da aula de hoje. Principalmente as linhas de mínimo e máximo. E vamos interpretar de fato essas linhas, pode ser? Vamos lá. Se vamos interpretar aqui coluna por coluna, eu vou dar um foco aqui, por exemplo, na coluna de patrimônio líquido. Show? Eu vejo pela minha coluna, pela minha linha de mínimo, que eu tenho um determinado fundo imobiliário no meu conjunto de dados, que o valor do patrimônio dele é zero. Ou seja, um fundo imobiliário que teria que ter patrimônios, né, ou imóveis físicos ou dívidas imobiliárias, não tem nada, tem valor zero. Ou seja, com certeza aqui é um valor errado, um valor errôneo, um valor inconsistente. Como é que o fundo imobiliário não tem patrimônio? Isso é muito errado, tá bom, pessoal? Então a primeira coisa que eu vou fazer é justamente o quê? Eliminar esse dado aqui que está com certeza errado. Ou seja, aqui onde os dados de patrimônio líquido são iguais a zero. No caso, eu quero filtrar minha base de dados para onde meus fundos imobiliários tenham necessariamente um patrimônio líquido maior que zero. Como é que eu faço isso? Vamos lá, vamos começar de fato a filtragem dos nossos dados. Por enquanto a gente só removeu falhas, agora a gente vai filtrar os nossos dados para eliminar esses dados muito inconsistentes, que a gente chama de outliers. Primeira coisa que eu vou fazer é justamente esse filtro aqui do patrimônio líquido. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou acessar meu def filtrado, vou acessar a coluna de patrimônio líquido, eu quero só os caras que têm
esses valores aqui de patrimônio maior do que zero, tá bom? Por enquanto eu não filtrei meus dados, eu só criei uma máscara, né? Só criei esse meu filtro. Agora eu vou aplicar esse meu filtro no nosso data frame. Como é que eu faço isso? De novo, em cima do meu def filtrado, vou repetir ele aqui, vou abrir colchetes e vou aplicar esse meu filtro aqui de dados nulos que está nessa variável aqui. Show? Se eu rodar esse código aqui e de novo chamar aquele método describe, se eu for aqui para minha coluna de patrimônio líquido, olha qual é o novo valor mínimo da minha série de patrimônio, é lá na casa de 80 mil. Agora, de fato, parece que meus dados já estão um pouco mais coerentes. A gente eliminou aquele cara que é com certeza errado, né? Patrimônio zerado, ninguém merece. Esse fundo talvez nem exista. Show? Ou deixou de existir. Se eu rodar aqui só uma relação, né, de qual o tamanho dos meus dados filtrados em relação aos meus dados lá originais, olha que interessante. Depois que eu fiz esse remoção de falhas, fiz esse filtro do patrimônio líquido, eu já removi quase 30% dos nossos dados. Então parece que nossos dados inicialmente estavam bem cagados, tá bom, pessoal? Por isso a importância de você fazer tratamento e limpeza dos dados. Olha isso, já por enquanto, sem fazer todos os filtros, a gente já eliminou quase 30% dos nossos dados. Show? Vamos continuar e vamos fazer ainda mais filtros, tá bom, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui, tirar esse gabaritozinho aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos dar uma olhada em algumas colunas. Por exemplo, o PVP, que indica o quê? É o preço daquele ativo, daquele fundo imobiliário, dividido pelo valor patrimonial. Então, o melhor indicador de valuation, né, de preço aqui no mercado, no mundo de fundos imobiliários, para você saber se está pagando barato ou caro em um determinado fundo. Show? Eu vejo aqui, pessoal, pelo valor máximo, tá bom? Vamos fugir um pouco do mínimo, vamos ver o valor máximo agora para variar. Cara, em determinado fundo imobiliário da minha base de dados, tem um PVP de 16. O que isso significa? Quer dizer que você está pagando por aquele fundo, né? O preço que ele está valendo 16 vezes o valor do patrimônio dele. Isso é um valor irreal, você está pagando carérrimo naquele fundo imobiliário. Isso aí realmente é um valor muito discrepante. Só alguém muito burro para fazer um investimento desse gênero. Mas de fato isso aqui é algo bem atípico, é um outlier, é um ponto fora da curva, tá bom? Então a gente precisa bolar alguma maneira de eliminar esse cara que está muito alto, beleza? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é bolar uma maneira para o PVP. Inclusive, também vejo uma inconsistência aqui, pessoal, na minha coluna de média de dividend yield. Olha que interessante. Eu vejo que na minha média de dividend yield, agora olhando para o valor mínimo, eu tenho algum fundo imobiliário que me pagou 0% de yield, de dividendo, tá bom? Distribuiu 0% de dividendo nos últimos 2 meses. Isso aqui também é errado, é um valor muito fora da curva. Por quê? A essência dos fundos imobiliários é distribuir dividendos. Então, se eu tenho um fundo imobiliário aqui que não distribui, isso aqui realmente é um ponto fora da curva. É um outlier, é um valor inconsistente. Então, a segunda lógica que a gente vai ter que fazer é eliminar esses caras aqui. Tá bom, pessoal? Eu vejo que eu também tem que fazer o seguinte, olha que interessante. Eu vejo que o valor máximo aqui do média dividend yield é o quê? É 3 milhões por cento. Então, de fato, o valor real. Quem dera se isso fosse real. Imagina ter esse tipo de dividendo, essa lucratividade, né? 3 milhões por cento de dividendo seria absurdo, tá bom? Então, vamos começar por esses, beleza? Vamos fazer esses filtros aqui, ó. Eu criei uma variável chamada filtros outliers e a gente vai fazer alguns filtros aqui. Vamos começar pelo seguinte, ó. Vamos começar pelo meu de PVP. Vou fazer o seguinte, como eu quero fazer vários filtros, eu já abri aqui um parêntese, tá bom? Vou até copiar, até fechar isso aqui para não confundir vocês. Eu quero vários filtros ao mesmo tempo, né? Uma associação de filtros. Então já vou abrir parêntese, vou dar um enter aqui. Primeiro filtro que eu vou fazer é em cima da minha coluna PVP, tá bom? Para eliminar esse cara muito errôneo aqui, muito fora da curva. Vou abrir aqui um colchetes, vou acessar meu data frame, deve filtrado, vou acessar a coluna que eu quero filtrar, aplicar essa lógica, que no caso é minha PVP. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou limitar, né? Eu vou criar um limite superior para os nossos dados, para evitar esses caras aqui que chegam na casa de 16. E vou fazer isso, pessoal, de uma maneira arbitrária. Eu vou arbitrar um valor aqui de maneira manual mesmo. Por quê? Eu conheço esse mercado de fundos imobiliários. Então, tenho uma noção de um PVP típico, um PVP atípico, porque eu entendo muito bem esses dados, tá bom? Isso que eu, inclusive, eu recomendo para vocês, pessoal. Vocês, como donos do projeto, programadores, analistas dos dados, vocês têm que entender muito bem a base de dados que vocês estão lidando, que aí te permite tomar algumas decisões como essas de definir valores de limites superiores, inferiores para os seus dados. Definir o que é típico, o que é um outlier, coisas desse gênero. E eu vejo aqui, pessoal, que um PVP de 2 no mercado de fundo imobiliário, ou seja, estou pagando 2 vezes o que aquele patrimônio daquele fundo imobiliário, já é algo bem atípico, um valor bem real, tá bom? De novo,
mercado de fundo imobiliário. Então, posso arbitrar esse limite superior. Então, vou fazer o seguinte, ó, vou filtrar os meus dados onde os meus valores de PVP, né, o preço ao valor patrimonial, são menores do que 2, porque, logicamente, automaticamente, eu já vou eliminar esse cara aqui e outros que sejam maiores que 2, que com certeza tem na minha base aí. Show? Beleza? Esse é o nosso primeiro filtro. Eu quero fazer outro filtro na coluna agora de média dividend yield, tá bom? Como eu quero uma associação de filtros, eu quero esse e esse aqui, eu vou botar um E comercial, vou abrir um colchetes aqui, um parênteses, perdão, e vou partir para o meu segundo filtro. Vou repetir aqui, vou chamar minha base de dados, agora eu vou acessar a coluna de média dividend yield, tá bom? Vou fazer o seguinte, de novo eu vou extrapolar, vou definir um limite superior aqui para os nossos dados. De novo, estudando o mercado, tudo certinho, eu também cheguei no valor de 2. Por quê? O que significa esse dividend yield aqui, por exemplo, a minha média aqui, no caso, média, aqui ó, meu 50%, que é a minha mediana, 1,06%. Quer dizer que esse fundo em específico, na mediana, eu tenho o quê? Um dividend yield mediano de 1,06% ao mês, tá bom, pessoal? Então, mais de 12% ao ano. Uma rentabilidade ótima, tá bom? Uma rentabilidade até um pouco atípica, não tanto atípica, porque renda fixa paga mais de 1% ao mês atualmente, né? Mas ainda considero um valor alto, beleza? Eu já vejo que, por exemplo, o valor de 2% ao mês já é muito irreal, tá bom, pessoal? Então, de novo, vou arbitrar esse limite superior aqui. No meu caso, eu quero que seja menor do que 2 também, tá bom? Agora vamos lá. Vou fazer agora outros 2 filtros, tá bom? Agora numa pegada um pouco mais diferente para diversificar a nossa análise. Eu não vou arbitrar esses valores, porque vocês podem estar perdidos nessa minha definição desses valores aqui, vocês podem não serem muito familiarizados com esse mercado de fundo imobiliário. Então uma maneira de você fazer esses filtros é usar a própria estatística dos seus dados. Olha que interessante. Vamos ver aqui, por exemplo, vamos ver liquidez média diária, coluna de liquidez, que me diz o quanto de volume de ações é negociados por mês. No caso, quantos volumes desse fundo imobiliário, né, de cotas de fundo imobiliário são negociadas por dia, não por mês, perdão, tá bom? Eu vejo aqui que tem um valor mínimo de 2,96. Então, no dia, eu só tenho uma negociação, cara, de menos de 3 cotas daquele fundo por dia. Isso é extremamente arriscado. Você tem que ter um fundo bem líquido, né? Para você, caso queira vender ele, né? Você tem que ter essa liquidez no mercado para poder vender ele rápido, soltar ele, se livrar dele logo. Nesse cara aqui é um valor muito atípico, é um valor muito baixo, tá bom, pessoal? Mas é difícil arbitrar um valor nessa coluna aqui de liquidez. Eu mesmo tenho uma noção, mas eu prefiro pela estatística. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a mediana dos meus dados, que seria esse 50% aqui, e filtrar esses meus dados aqui somente para aqueles que têm uma liquidez média diária acima do valor da minha mediana, que seria 50% aqui, ó, esse carinha aqui. Então, como é que eu posso fazer isso, pessoal? Aqui, ó, de novo, vou fazer um novo filtro, então vou chamar de deve filtrado. Vou acessar agora a minha coluna de liquidez média diária e ela tem que ser o quê? Ela tem que ser maior do que o quê? A mediana desses dados. Como é que eu pego a mediana? Posso repetir essa parcela aqui, vou colar aqui e vou acessar a mediana usando um método chamado median, beleza? Assim, vou filtrar só os caras que têm uma liquidez acima, nesse caso aqui, de 183 mil. Ótimo, já te dá uma segurança nesse filtro. Você pega os fundos imobiliários minimamente líquidos, né? Então pega esses caras aqui muito pouco líquidos aí que, pô, te dariam muito risco na hora de você vender. Muita dificuldade na hora de você vender, se desfazer desse papel, beleza? E pra gente fechar, vou fazer essa mesma lógica da mediana, mas para qual coluna, pessoal? Vou agora filtrar na coluna de número cotista, porque eu vejo aqui pela minha linha de mínimo que eu tenho algum fundo imobiliário que só tem um cotista. Então só tem um investidor naquele fundo. De fato, algo bem atípico, bem discrepante. Eu não quero nem pensar em investir num fundo imobiliário desse gênero. Realmente algo bem atípico. Eu vou fazer a mesma lógica. Eu posso filtrar pela minha mediana. Só pegar os caras que têm um número de cotistas acima da minha mediana, no meu número mediano de cotistas, que nesse caso aqui é 5.500, quase 5.600, tá bom? Então posso de novo aqui, vou só trocar esse meu nome aqui, ó, de liquidez média diária, vou trocar para N cotista. Se eu não me engano, essa é número cotista, perdão. Posso vir aqui e trocar esses valorzinhos aqui, ó, por número cotista. Show? De novo, eu só filtrei, só criei o filtro, ainda não filtrei esses meus dados. Eu vou fazer esse filtro dessa seguinte maneira aqui, ó. Vou chamar a minha base de dados, deve filtrado, vou abrir um colchetes e vou passar esse filtrozinho aqui que eu chamei de filtro outliers. Assim que eu rodo esse meu código aqui e vejo de novo as estatísticas dos meus dados, olha que interessante, já vejo uma base aí, pô, muito mais coerente. Vejo aqui que eu tenho fundos imobiliários
com um mínimo de liquidez na casa lá de 180 mil, um PVP ainda baixo, mas olha aqui, o máximo é na casa de 1,6, não aquele valor totalmente real 16, que nem média de dividend yield. Eu tenho um dividend yield no máximo de 1,9% ao mês, enfim, coisas desse gênero, já tem uma base minimamente filtrada, tá bom, pessoal? Lembrando que aqui eu mesclei um pouco de estatística com valores arbitrários, mas se você quiser entender um pouco mais como fazer isso de maneira totalmente estatística, né, uma abordagem puramente estatística, eu já separei algumas análises aqui, vou trazer no canal também, então já se inscreve para não perder. Inclusive, vou até deixar para vocês aqui, pessoal, um blogzinho que eu gostei bastante, tá? Existem várias maneiras de você eliminar, remover outliers da sua base usando estatística. Várias maneiras, vários métodos. Então, eu achei esse aqui uma referência num blogzinho bem bacana, com todos esses, os mais conhecidos, pelo menos, métodos de remoção. Vou deixar aqui também no link da descrição, junto a algumas recomendações de estudo que eu sempre deixo aqui, beleza? Então, dá uma olhada lá, se enriquece, aprende estatística, aprende análise de dados, limpeza, e não se esquece de se inscrever no canal, que muito conteúdo desse tá por vir aí. Show? Tô ficando por aqui, bons estudos e até a próxima.